Olá, eu sou Fernanda Isabel Crintes, sou aluna de Letras na Unijuí Santa Rosa. Hoje eu vim aqui apresentar o meu projeto de ensino que a gente fez na disciplina de Seminário Integrador, Formação do Leitor Jovem. Primeiramente, eu escolhi fazer esse projeto de ensino baseado nas histórias em quadrinhos. Como fez parte da minha infância, decidi fazer sobre esse assunto porque gosto muito e tenho muito interesse. O objeto de conhecimento é a leitura e a interpretação de textos não ficcionais, como charges, histórias em quadrinhos, relatos autobiográficos, a biografia, artigos de opinião, entrevistas. E as habilidades que eu quero desenvolver nessa classe é ler e compreender e interpretar textos de diferentes gêneros, para a busca de informações e para relacionar seus sentidos a problemas da vida cotidiana. Também, o enfoque crítico frente a esse projeto de ensino é perceber a intertextualidade existente dentro de uma história em quadrinhos e qual a importância do mesmo em o nosso cotidiano, na nossa vida no dia a dia. As concepções teóricas é utilizar diferentes concepções de letramento, como ler gibis em formatos analógicos, digitais, e realizar diferentes atividades, como releitura em formato de vídeo, podcast, ler no papel mesmo, né? Existem hoje em dia tantas formas de ler histórias em quadrinhos, né? E, primeiramente, a etapa 1 é referente à motivação. Para iniciar nossos estudos com os alunos vão ler uma tirinha que eu coloquei da Mafalda, que é Conhece-te a ti mesmo. E depois deles olharem essa tirinha, os alunos vão responder um mini questionário falando o seu nome, a sua idade, o que gosta de ler, para assim eu conhecer eles e termos uma relação mais funda e mais abrangente. A etapa 2, que é a introdução, a gente vai assistir uma videoaula referente a histórias em quadrinhos, onde vamos ver desde o início da história até como é hoje, as principais autores. E depois disso, os alunos então vão observar as principais características de uma história em quadrinho. Pode ser em formato de livrinho, pode ser em formato digital, e os alunos vão observar as principais características. Depois disso, então, na classe a gente iria comentar sobre isso e o que cada aluno achou dentro das histórias. Na parte da leitura, os alunos vão ler agora, então. Antes eles apenas observaram. Agora eles vão ler essa história em quadrinhos e vão observar a textualidade, o gênero, os tipos de balões que existem na história em quadrinhos, o diálogo dos personagens e a diversidade cultural que existe dentro de cada história. A parte 4, etapa 4, é a interpretação, onde, depois de lerem essa história em quadrinhos, os alunos vão responder um pequeno questionário para entender e ter uma melhor compreensão frente à estrutura e o conhecimento sobre esse gênero, sobre isso que a gente está aprendendo, que é as histórias em quadrinhos. A etapa 5, que é a produção, penso que é o que os alunos mais vão gostar, que é a parte de produzir uma história em quadrinhos. Eles vão produzir de acordo com a sua imaginação e criatividade. Essa história em quadrinhos deve ter de 8 a 9 quadros e vão poder fazer de acordo com a sua imaginação. Depois deles produzirem essa história em quadrinhos, eles vão gravar um vídeo contando e interpretando essa história, utilizando diferentes vozes de si mesma, né?
e colocando as imagens dos personagens ou apresentando como eles acharem melhor, mas utilizando a sua voz e a história. Após isso, para concluir a nossa aula do Class, penso que o nosso conhecimento ele nunca termina. Por isso, eu ia convidar os alunos para continuar estudando referente a isso e procurando mais conhecimentos. Então, eu deixei ainda alguns links de podcast, de histórias em quadrinhos, vídeos no YouTube e também páginas que explicam referente à história, às histórias em quadrinhos. Esse seria o meu projeto de ensino que eu aplicaria para uma turma do 6º ano no ensino fundamental. Agradeço desde já por essa oportunidade. Um abraço e até a próxima. Tchau!